entrada e a saída para pesca por ali. Até para a questão de chegar de carro, sair de carro, parece que a logística é melhor. Mas concordo também que da maneira que aquilo ali está, eu não acho que não deveria ficar, né? Ou então se melhorar, né? Tem alguns barraqueiros ali que limpam os peixes deles que até cuidam. Acho que a grande maioria cuida direitinho, sim. Mas deveria ser um negócio mais bonito, né? Você já ouviu falar? Daquilo ali especificamente, não. Não. Chega ali, vai e faz. Daquilo ali são as pessoas, o próprio pescador que montou a barraca ali, está limpando o seu peixe ali e vendendo. Seria tão legal, né? É legal. Até dali do que ele recebe, até a distribuição, de repente alguma coisa organizada, seria bom para as famílias, né? Porque há famílias que vivem da pesca. E isso Não, é muito legal. 70% não vive direto. Eu acredito que hoje, cerca de 50% das famílias vivem diretamente da pesca, né? E quem não é pescador, pesca de vez em quando, né? Sim. Quando está se dando... Se aventura quando está dando muito peixe. Até eu de vez em quando vou lá botar minha rede. É bom, é saudável. Vou contar uma história de pescador, mas que essa não é mentira não, pastor. Eu da Alcaíra pescar, mas eu fui de carroça. Foi eu, Edmilson e o Sapinho. Fomos de carroça, aí em determinado momento antes da ponta da Alcaíra a gente entrava ali pro lado esquerdo, saía na beira da lagoa e a gente arrastava carapicu. São uns peixes menorzinhos, gostosos para comer fritinho. Aí a gente ia arrastando carapicu, mas a gente veio com muito peixe. Viemos com umas 3, 4 caixas de peixe, mas saiu devia ter uns 15 anos. E aí a carroça veio arriadinha, tadinho do cavalo. O cavalo veio puxando. Mas o nosso é show, o nosso peixe veio até a gente. O peixe, Deus mandou, falou, então me sair de presente pra você. Ainda reclamamos, né? Cadê o pão? O peixe tá aqui, faltou o pão. Mas dizem que Deus não dá o peixe, ensina a pescar? Como é que é a história? Como é que é o ditado? Vamos lá, vamos abençoar eles, que ainda faltou peixe lá que o mestre pegou. Abrimos a boca do peixe para ver se não tinha moeda lá dentro, as estátuas. Mas glória a Deus. Mas, Júlio, a questão de arrumar, né, para o desenvolvimento, porque a gente está falando aqui do desenvolvimento, é o desenvolvimento social, que eu já vi, que engloba tudo. Quando se vislumbra, né, a feira, mas também tem outras atividades. Por exemplo, eu acho que está atrelado ao desenvolvimento, ao turismo, ao esporte. Cara, eu vejo que aqui a galera gosta principalmente do futebol, como você falou do kitesurf, que tem muito lá na ponta. Pastor, eu tenho um pensamento em relação a tudo isso, né? O senhor se conteve aí com C, S-E-R, né? Saúde, educação e renda. Eu ainda acredito, pastor, e aí, senhor, me desculpa eu discordar um pouquinho do senhor, que o turismo ainda está na frente disso aí tudo. Você vai falar, pô, que isso, Júnior? Você tá doido? Como é que o turismo está na frente da saúde? Como é que o turismo está na frente da educação? Como é que o turismo está na frente da renda? Raciocina comigo, pastor. Se amanhã ou depois o distrito explode para o mundo, isso aqui começa a bombar de turista, o que vai acontecer? Pousadas serão criadas para receber os turistas. Mas olha só, Júnior, deixa eu falar agora, conversou, o negócio ficou bom agora. Eu não posso vislumbrar um crescimento se eu não tiver uma educação. Eu vou chegar lá. O que vai acontecer? Se eu não tiver uma educação, quando eu falo da saúde, é o que vai dar suporte a todos. Eu vou chegar lá. A saúde tem que dar suporte a tudo. Por quê? Porque isso faz parte de um planejamento. Sim. Porque sem um planejamento não dá para executar. Sim, concordo. É essa a questão. Se eu tirar esse ser, se eu tirar a saúde, a educação e a renda, eu não consigo crescimento aqui no turismo. Por quê? Eu não posso pegar agora, né, até que você está falando da carroça dos bois, se eu pegar o carro e botar na frente dos bois, ele não vai dar. A gente não vai fazer isso nunca. Então, qual o pensamento estruturado, um pensamento, na minha opinião, um pensamento estruturado para que isso desenvolva? Eu penso no turismo, o turismo, ele não vem crescendo, ele tem que estar aqui para crescer. Sim. Ele não é uma coisa que vai ser criada como um planejamento, ele já faz parte do planejamento, e das minúcias do planejamento, o que eu preciso? Solidificar aquilo para que isso aconteça. Estou entendendo o pensamento do senhor. Antes que haja turismo, eu tenho que ter uma boa saúde. Antes que haja turismo, eu tenho que ter educação. Aí eu vou nesse polo da educação aqui, porque saúde a gente entendeu. É cuidar daquilo tudo para ter... No planejamento do gestor, o senhor está completo de razão. Isso, eu estou falando do papel. Estou falando do papel. A execução, a gente se trata assim, quando isso está funcionando, tanto que eu estou falando da criação e não do foco. Não do empenho para o crescimento, que aí já existe.
Sim. Mas se eu não tiver educação, aí eu vou numa máxima que eu bato de frente Sim. em todo momento. Quando você vai numa loja e você não é bem atendido, Você não volta nunca mais. é igual a gente estava falando aqui sobre qualificação Sim. em determinados ramos. Sim. A pessoa pega o cara que não tem qualificação, ela está fadada a dar errado. Sim. Então, quando eu trato da educação, e agora eu venho com a educação primária, Sim. eu venho lá de baixo. Quer ver uma coisa que eu aprendi, eu acho isso interessante? Os pais, os tutores, que aí eu falo, quando eu falo pais, eu acho que eu limito muito. Uhum. Mas os tutores, aqueles que tomam conta dos seus para começar o estudo primário, eles têm uma coisa interessante que se eles fizerem, eles vão conseguir fazer com que os seus filhos tenham responsabilidade. Com uma pequena frase. Senta com o seu filho e diz para ele assim: vaca não dá leite. Pô, como assim? Só que a gente aprendeu a vida toda que vaca dá leite. Vaca não dá leite. Quando você colocar isso na mente do seu filho, que vaca não dá leite, e dizer para ela, se você não tirar, você não tem o leite. Não tem. Porque muitas pessoas ficam esperando vir. E isso está atrelado à educação. Se eu fizer uma boa base educacional, mas eu estou dizendo uma base educacional, não estou falando meia boca como é feito hoje. Sim. E aí eu posso falar de Brasil, é triste isso, né? Enfim, mas quando eu tenho uma estrutura educacional, dar o acesso, eu crio possibilidade de qualquer, aí a gente está falando turismo, mas eu posso falar quaisquer empreendimentos. Quaisquer coisas darão certo. Por quê? Exatamente. Porque eu qualifiquei aqui na região, por exemplo, né? O que me entristece muito. Poucas pessoas falam inglês. Por quê? Porque você está qualificando. Eu estou dizendo das pessoas que... Mas hoje o número de turista que fala o castelhano ou espanhol é maior do que o inglês. Então, Sim, assim, mas só que os que falam castelhano e espanhol, eles já têm o inglês como uma língua também. natural. Mas o senhor está coberto de razão, pastor. Um gestor deveria pensar como o senhor está pensando. Mas eu quero dar um exemplo para o senhor de uma cidade vizinha nossa, que era uma vila de pescadores, e do nada uma cidadã francesa foi para a Europa e começou a divulgar essa cidade. Essa cidadã se chama Brigitte Bardot. Sim. E começou a trazer os turistas europeus para Búzios. Búzios só tinha a Rua das Pedras. O que a cidade se viu forçada, com a demanda muito grande de turista, a se preparar para receber o turista. Como gestor, a gente tem que preparar a cidade e fomentar o turismo para que o turista venha, né? Agora, o exemplo que eu estou dando para o senhor é o seguinte: o turismo é tão importante quanto essas outras pastas, e eu vejo em determinado momento. Eu não consigo dissociar. Eu só não consigo dissociar. Porque eu vejo ele... o turismo não pode ser como diz o voador, veio e pousou, agora a gente se vira e faz o que exatamente. A gente tem que se preparar. Deveria estar preparado para Exatamente. isso. Eu estou falando de algo que já deveria ter sido feito. E é bom para todo mundo. É não qualificar, não solidificar a educação. Exatamente. Porque quando a gente fala na saúde, por apenas como um pilar, é porque ela tem que ser para todos. Ela tem que ser para todos, ela tem que atender a todos, gregos e troianos. Agora, quando eu falo na educação, porque se também não tiver educação, se a educação não for boa, consolidada, a renda não vai adiantar de nada. E aqui a gente não está falando de renda per capita. Aqui o tipo de renda é o que vai gerar. Sim. E aí o turismo já está agregado. Aí não tem como dissociar. Porque aí você, dentro do planejamento, o que você tem que fazer é somente executar. Porque já existe o planejamento. Eu acho que a falha ainda está no ouvir as pessoas para que o turismo funcione. Mas sem esses três pilares aqui consolidados, o turismo vai enfadar o fracasso. Põe um turismo aqui de qualidade, que você venha, vamos focar o turismo. Como é que a gente consegue focar, olhar o turismo sem educação? Não tem como. É o que a gente está batendo na mesma tecla. Você vai fazer com que determinadas pessoas venham para cá e talvez não queiram voltar. Concordo você vai plenamente com o perder percentual. Se você qualificar, meu querido, concordo. Se você qualificar, se você for num lugar e for bem atendido, parar com esse negócio de tratamento de 1900 e... outra coisa também, né, que fala-se muito. Quem descobriu o Brasil? Pô, o Brasil nunca foi descoberto. Você sabe, sempre teve aí, né? Sempre teve aí. As pessoas chegaram no Brasil. Chegaram aí... Então, há coisas que a gente aprende e fica atrelado. Perfeitamente. O Brasil não foi quem descobriu, descobre, senão ele estava lá. Alguém chegou nele e foi usar. Exatamente. Então,
na questão que temos aqui, né, em se tratando de Arraial do Cabo, gente, é um paraíso. Então o turismo ele já existe. O turismo existe. O problema que a gente está, talvez a gente esteja aqui pensando, é se o turismo está bom ou não, qualificado ou não. Ainda acho que teria que existir qualificação. Não botar cursinho de meia boca, porque tem gente que vai botando uns cursinhos aí. Eu trabalhei nessa área, então eu sei do que eu falo. De vez em quando eu pego os meus e falo, atenção, gente, cuidado, pesquisa, faz isso, isso e isso. Por quê? Porque tem gente que vem com os cursinhos aí, empreendimentos, usa a chancela da prefeitura para poder vender. Pô, isso é terrível. Por quê? Porque a gente lida com sonhos. Quantos e quantos jovens não tem aqui que pretendem, né, almejar coisas maiores? Verdade. Como nós teremos uma palestra, inclusive, nós estaremos discutindo, e você já está convidado, obrigado. Eu vou falar sobre questão marítima, que tem muita gente que quer entrar nessa área naval e não sabe. Nós somos qualificados para isso e nós vamos trazer isso para o podcast. Por quê? Porque há pessoas que não sabem, não têm acesso porque não sabem, aí entra a educação. E a educação ela está também atrelada à cultura. Sim, entra em questões culturais. Eu descobri nessa caminhada que tivemos aí, pré-eleição, que tem pessoas que sabem muito desse lugar aqui, mas são deixadas de lado. Não são ouvidas. Pessoas que sabem nomes de plantas aí doidas, dos atalhos da vida, e não são qualificadas. Tem uma menina não são ouvidas. Tem uma menina que trabalhou comigo, me ajudou na última eleição, que é a Marcinha. Pô, a menina é nativa da terra, filha de a gente chama aqui de minhoca da terra, né? Que nasceu, brotou desse chão e a menina já foi na Europa. A menina é guia de turismo e tá aí ociosa, pedindo uma oportunidade para poder trabalhar na área dela. Será que é porque apoiou a oposição? Aí porque tem já isso, é outro caso, né? Aí eu falo, entra a educação. Exatamente. Começa lá de cima, porque Júlio, independente se eu for candidato de um partido, você é do outro, mas a gente pode ser adversário e não inimigo. Exatamente, a mesma coisa o Vasco e o Flamengo. Se o senhor é Flamengo e sou vascaíno... Se realmente eu estou preocupado com o social, com o crescimento da cidade, eu vou disputar com você e vamos ver quem ganha. Mas quem ganhar, vamos cuidar dele. Claro. Não, agora o Júnior perdeu. Tu estava trabalhando pro Júnior, vai ficar desempregado, mas é qualificado. Aí deixa uma pessoa que é qualificada de fora do mercado, Como é que vai só pelo isso? simples fato de não ter apoiado. Mas é uma menina que fez com todo o sacrifício pode dela. Pode estar se mordendo, né, Júlio? Porque eu posso estar falando aqui como menino, vou dizer assim, sabe nada de política. Eu não sei mesmo. Ninguém sabe nada de política. Mas aqui tem um coração que diz assim, é possível. Que pulsa e sabe que é possível. É possível porque a gente convive com pessoas. Exatamente. Eu não trabalho com jegue, mas a gente vê que as pessoas precisam ter acesso. O maior sonho meu, Júnior, é ver chegando cursos aqui de qualificação, não cursos meia boca. Porque as pessoas querem. Mas as pessoas estão sedentas. Elas vêm com a filosofia de que vaca dá leite. Vaca não dá leite. Se você não for lá, e tem que ter uma logística para tirar o leite da vaca, né? Tem que ir lá... Não adianta tirar e jogar no chão para depois querer catar, porque já foi, né? Você tem que tirar o leite. Ela vai ficar com o leitinho dela lá e ela não vai dar você não. Exatamente. Como galinha também não dá ovo. Eu estava falando de Búzios lá e aconteceu isso com Búzios, né? Búzios se viu forçado a crescer e criar essa infraestrutura, que é o que a gente não quer que aconteça no distrito, pastor, pelo amor de Deus, eu não quero isso, mas em determinados momentos eu sou tão apelativo que eu acho que isso aqui deveria bombar de turista estrangeiro, e aí o gestor fala assim, agora não tem jeito, né? Agora não tem jeito, eu vou ter que investir lá de qualquer maneira, infelizmente, que eu acho que eles devem pensar assim, né? Infelizmente eu vou ter que investir lá naquele povo, vou ter que dar curso para ele, vou ter que montar um bom hospital lá, boas escolas, porque tá cheio de turista lá, né? Eu não sei mesmo então, que assim, pensam não. Sinceramente, uma eu coisa não que eu sei. não sei como é que pensam um lugar tão bonito desse. E mal explorado, né? Porque tá aí, a Marcinha me levou, e olha que eu tenho 35 anos de Figueira, e ela me levou em lugares para conhecer que eu nunca tinha ido, né? E olha que eu já andei de cavalo para cima e para baixo, de moto para cima e para baixo, quando criança, brincando pique-esconde nessas dunas, pisando nos espinhos que o senhor falou aí da Restinga, no Bajuru, comendo coquinho. Enfim, com quase 40 anos que eu vim conhecer alguns lugares que não são explorados turisticamente.
né? E eu prometo para você aqui uma coisa, vai entrar no nosso projeto. O Júnior aqui, vou fazer uma aliança com o Júnior, um grande amigo. Você é âncora agora, hein? Eu vou fazer, nós vamos filmar esses lugares todos, nós vamos sair com o nosso helicóptero, nosso drone. Vamos chamar a Marcinha para ir? Vamos fazer isso aqui e nós vamos demonstrar para você em podcast aí que existem esses lugares, são bonitos. São bonitos mesmo. São lugares maravilhosos. E eu fiquei impressionado, é só um adendozinho aqui, tá? Tinha pessoas que não conhecia. Eu acabei sendo guia turístico, né? Minha família, alguns amigos vinham para cá, pegar todo mundo, botava no carro em Ponta da Alcaeira, que eu queria que todo mundo visse aquilo que eu estava vendo, que muita gente que mora aqui não sabe. Tal da Praia do Pneu. Praia do Pneu é linda e ninguém conhece. Coisa linda, nós temos um litoral aqui, né? É lindo. Tanto a praia quanto a lagoa. Eu conheço bem, eles sabem disso, porque a gente navega por aqui, né? Que a gente vê na carta náutica lá, Maçambaba. Quando você vê lá aquele braço, Maçambaba, é onde a gente está falando. A questão que pega a ponta de Arraial e vai um pouquinho pegando até quase Praia Seca, que você vai ver aí na carta náutica. A gente vê ali que isso é muito lindo, é uma área incrível. Você vê, é chamado Lagoa de Araruama, não é isso? Sim, aqui é a Lagoa de Araruama. Cara, que coisa linda. E as pessoas, quando eu mostro ali, você mora aqui nesse braço. Eu falei, eu moro aqui nesse braço aqui é muito, você não tem noção de como é aquilo ali. Agora entra essa questão, por que não dá para desenvolver ali? Claro que dá. Basta boa vontade, né, pastor? Boa vontade e um olhar mais crítico para dentro do distrito. Crítico no bom sentido da palavra, né? E eu tenho uma crítica pessoal aqui, Júnior, para fazer. Está muito feia essa nossa praça. Tá. Pessoalmente falando, está muito largado. E quando eu falo praça, é centro, né? Eu sempre falo isso, né? O centro que você pega, é desnecessário isso. Eu não consigo entender, também não vou entrar no mérito por quê. Mas é um local muito bonito que deveria estar lindo. Eu fui, inclusive, eu queria lembrar o nome do, para vocês vão me ajudar. Acho que é São Pedro, perto da Marinha. Marinha São Pedro. São Pedro. A orla está linda. Linda. Os cataventos, botaram um avião lá ali. Buscar né? meu cachorrinho, cara, que coisa linda. É aquilo de você chegar com a tua família e você quer ficar ali, passando aqui é possível, João. Eu estou querendo levar meu filho lá naquele avião ali na orla de São Pedro para tirar uma foto ali do lado e já estou falando isso com a minha esposa. Tem um helicóptero ali, né? Tem um helicóptero também. O helicóptero é mais antigo, né? Mas a reforma mais recente eles colocaram um avião na orla, os cataventos das salinas, tá? Coisa linda ali, fizeram uma ciclovia ali para o pessoal correr, praticar exercício físico. Minha esposa tá me cobrando aqui, ó, que nunca foi na Praia do Pneu. Olha. Viu o problema que o senhor me arrumou, pastor? Não faz isso. É muito lindo aquilo lá. Eu acho que só tem um pneu, na verdade, né? Mas é lindo. Já nunca foi lá? Ela não. Ela não, né? É. E, inclusive tem uma ponta lá que é igual a ponta da Sim. Alcaíra. Eu acredito que esse pneu que tem lá eram as marcações antigas que eles amarravam as barcaças da Alcalis. Isso mesmo. Inclusive, logo próximo é profundo ali. Bem. Mas é muito lindo. Aqui na ponta da Maçambaba, não sei se o senhor já foi, mas é um lugar bem bacana de ir também. A ponta da Maçambaba é entre Monte Alto e aqui o parque. Tem uma escola, é muito bonito, é uma ponta aqui. Eu não sei se falam que é Lagoa Azul, não? Não, Lagoa Azul ainda é mais pra lá. Nessa eu fui. A ponta da Maçambaba é linda, é cenário de novela, a Globo vem gravar aqui direto. Aqui, onde eu falei que tem um lugar que eu consagrei também, que às vezes eu vou domingo, que é bem próximo, antigo Manolo. Não, é no Novo Arraial, que tem a pontezinha, Já foi lá, né? então, aquilo é lindo. Lindo, Eu tirei foto lindo, ali, é. falei, cara, tem muita gente que não conhece e mora aqui. Muita gente que não conhece. Mas sabe, isso é a informação, é a educação. Exatamente. E nós vamos entregar tudo no podcast. A gente vai começar a filmar esses lugares aí. Eu quero saber, a gente vai botar tudo pra você. Você vai conhecer, vai querer vir aqui. Compromisso. Você quer ir pra Europa, quer ir pra... Não, conhece o Nordeste. Brasil, você conheceu o Brasil. O pessoal quer ir pro Nordeste. Sabe o que eu acho que poderia, Júnior? Aí é coisa de cidadão, né? De repente, que não conhece muito. Eu vou falar aqui, não estou falando de onde vem renda, se vai encher, se vai gastar, nem nada. Eu vou falar aqui é coisa irresponsável. Mas cada ponto desse podia se criar ali uns trailers, né? Como fala agora, é trailer? Food truck? Sim. Organizado. Porque quando você organiza, você pode cobrar. Sim. Mas cobrar não é você botar o empresário pobre para fazer, não. Você cobra uma taxa, Exatamente. pelo menos de manutenção, né? Você manuteia o local. Mas organizar, e que famílias querem isso. Mas ficam atreladas aqui, Júnior, que não tem
É uma coisa muito doida. É verdade. Eu estou falando bobagem. Não está falando não, Você pastor. você é o futuro presidente do Brasil, o que você acha? Amém. Se for da vontade de Deus, Deus estou aqui para cumprir as ordens dele. Isso aí. O senhor tem coberto de razão, pastor. O que falta é infraestrutura. E aí vem a questão do desenvolvimento que a gente está discutindo, né? Se tiver um mínimo de infraestrutura, certamente terá turista. Se tiver turista, o bairro vai desenvolver. As autoridades vão se ver obrigadas a dar uma boa educação. Eu não consigo ver isso, Júnior. Você que lida com política, eu não estou te basta aguçando a falar vontade, né? de governo nenhum. E toda a resposta você se sentir à vontade. Eu sei que você... Mas por que eu não quero isso para mim? Eu não quero que mais pessoas venham para cá e usem de uma forma ordenada. Por exemplo, eu tenho nas minhas mãos polícia militar, polícia civil, isso é natural, isso é Constituição. Sim. Eu tenho as forças auxiliares, eu tenho tudo a meu favor. Sim. Inclusive, eu tenho algo aqui muito bom, que é a Marinha do Brasil, sim, a Aeronáutica e o Exército. Por que eu não tenho isso e não consigo trazer? É porque não interessa? Que foco? Eu não consigo. Eu também não consigo entender muito, né, pastor? Eu bato naquela tecla de falta de boa vontade, né? Eu não sei, sinceramente, cara, eu não sei o que passa na cabeça dos caras. Os caras ficam presos dentro de gabinete, não saem pra rua, só saem pra rua em época de campanha, não vem escutar o povo, não vem pisar na lama, não vem ver o que tá acontecendo, não vem dar uma satisfação, meu irmão. Porque quando eu falo em turismo, quando a gente fala em turismo, na minha mente vem, que a cultura tá agregada, nada com religião. O Estado é laico, pode ter uma música ao vivo qualificada, um centro cultural, sei lá o nome que vai dar, pastor, um cinema. Como eu falei para o senhor, não tem gasto não. O distrito cresceu em torno das Salinas, nós não temos um museu do sal. O senhor já comprou a Flor do Sal? Conhece a Flor do Sal? Sim. Logo aqui, depois do Novo Arraial aqui, eu canso de ir lá comprar um pote de Flor do Sal para dar de presente para meus amigos, meus tios, que é aquele sal puro, o sal mais branquinho que eles tiram de cima da salina, né? E alguém ouve esse povo? Já sentaram? Por que não explora isso, gente? Não traz um passeio de bug saindo daqui do distrito, com um roteiro para entrar dentro das salinas, para ensinar o turista como é que se extrai o sal? Porque eu tenho maior curiosidade. Eu extraía sal quando eu era criança. Quer dizer, eu brincava de extrair sal ali nas salinas quando eu era criança, com os meus amigos que tinham a necessidade de extrair o sal para poder levar uma renda para dentro de casa, que é meu compadre hoje, o Sandrinho, o Liésio, que são os meus amigos, eles iam, crianças, adolescentes, ajudar o pai e a mãe na puxada do sal, e eu ia brincar na salina, porque eu estava passando férias aqui, hoje né? Poderia ensinar isso. Exatamente. Demonstrar, né? Um trabalho que está se perdendo ao longo do tempo aqui, porque o sal hoje é mais barato você comprar do Nordeste, a Sal Cisne aqui do lado, em Cabo Frio. Ela compra o sal do Nordeste, desembarca o sal no Porto de Arraial, faz esse translado de caminhão para a empresa dela do que comprar aqui, porque aqui ainda está muito mais caro, parece. Ainda é mais barato trazer de lá. Mas, pô, já que não estão mais extraindo sal a esse ponto, vamos criar um museu do sal, vamos ensinar o turista a nossa cultura, como é que foi criado isso aqui. Porque tem história. Porque tem história. Você sabia que a gente tem um navio naufragado aqui em frente? Sim, já ouvi falar. Por que você não faz um mirante ali na frente para o turista ver a pontinha do casco do navio? Sim, gente, vamos criar uma lenda. A gente não está contando mentira, não. Vamos criar a lenda de que tem barril de tesouro enterrado ali, que o turista que vê a pontinha do navio vai ficar rico e aí é uma lenda. E você vai gerar emprego. Vai gerar emprego, daqui a pouco tem quiosque ali em volta, daqui a pouco o cara tá vendendo água de coco. Sabe o que é interessante nisso, Júnior? Quando você fala assim, gerar emprego, né? Ou, talvez os gestores aí, eles ficam, pô, o cara tá falando bobagem, né? Fácil e tal. Eu não tô falando pra você fazer, eu tô falando que é possível. Não é possível, porque quando você fala em gerar emprego, não é tirar o emprego, não tirar a renda do que já está no caixa. É você justamente angariar mais fundos através dos turistas. Exatamente. Eles vão chegar aqui e eles vão investir. Você tem meios para fazer isso. Mas eu não sei por que não existe essa boa vontade, né, de usar a mão de obra daqui, qualificar pessoas daqui. Né? E quando você fala isso, eu estou lá dentro, também há a possibilidade de ter uma embarcação aqui de turista, falar assim, hoje nós vamos na plataforma tal. Ainda que tenha a área de
de segurança que Sim. tem, mas você só em levar o pessoal de Eu longe... seria o de perto, primeiro a querer ir, porque eu imagino. Você tá entendendo? A gente que não conhece a plataforma, a Sim. gente fica pensando, pô, mas como é que Como será isso, que é lá? Perfeitamente. Né? Como é que é a estrutura? Qual o tamanho real? Aí Não tem. quem trabalha lá chega aqui pra gente e fala, pô, vocês não sabem o tamanho que é aquilo lá. Perfeitamente. Tá, Sabe quando vou pode. continuar, Aí tem a política do vou peixe. continuar sem saber, porque a gente acaba só acreditando naquilo que a gente vê. Eu vou Sim. continuar imaginando. Sim, Mas sim, pode ser que até não traz ninguém para não dar traz, essa né? informação. Mas enfim, são vertentes que podem ser exploradas. Podem e precisam de pessoas preparadas, pastor. Eu vou bater na tecla da qualificação. Precisa, nós Porque eu nós sinto precisamos. como é que é a formalidade, né? Vamos para um trâmite formal de um emprego. Emprego formal. Currículo, né? Currículo. Você vai lá com o seu currículo vitae, você entrega o currículo, alguém do departamento Vai analisar, de recursos humanos, preenche os requisitos. vai ter uma entrevista contigo. Primeiro vê se preenche os requisitos. Perfeito. Aí vai chamar você para Porque tem muito currículo que faz assim no lixo, né? Perfeito. Não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não. É isso aí. Por isso que Separa eu sempre aqueles 10. Sempre digo para quem faz o currículo. Inclusive nós temos um vídeo que é a parte 1 e virar a parte 2. Você produzir um bom currículo. Você tem que falar a verdade ali. Currículo forjado, isso é feio para você. E é pego. É pego. Ninguém fez com currículo forjado, não dá certo. Então quando vem com um currículo, com um trâmite natural, você consegue qualificar. Mas é triste quando o cara fala assim, pô, fulano de tal me dá um currículo, eu pego o currículo, não vem, bota ali, bota o cara para fazer aquilo que não dá, porque não tem educação. Aí você vai ter um atendimento como? Bom, você traz um turista para cá. Traz o cara para cá para ser atendido. Sim, verdade. O cara pode fazer aquele primeiro contato. Você ganha o currículo, porque também faz parte de uma venda. E quando você ganha, você está trazendo recursos. Exatamente. Eu não sei como é que eles pensam lá, bota qualquer um para trabalhar. Aquele cara, o gestor tem que pensar que aquilo é bom para ele. É o famoso QI, né? Sim. Quem indica. E que se ele indicar a gente que tem potencial, o problema é quando indica que não tem. É. E aí acaba comprometendo todo o maquinário. E como é que você vai... Porque o cara que vem aqui e não é bem tratado, ele vai vender isso para outro lugar. É verdade. Ah, pô, ali não, cara, ali não, tá doido, ali eu prefiro ir para outro canto. E isso acontece. Isso não é conversa fiada não, isso acontece. Ó, a Sandra tá dizendo ali, pastor, a Sandra é a Aninha. Eu era uma que já puxei muito sal nestas salinas para comprar o leite do seu compadre, que é o meu compadre Sandrinho, viu? A mãe dele. Legal. Na época, tem história, tem viu? gente que Hoje ela mora em Araruama, mas tá sempre aqui em Figueira com a gente. Fez história, né? Fez história, isso aí. exatamente. Tá vendo? E alguém ouviu? Diz pra mim, é Sandra? Sandra Helena. Sandra Rap. Sandra Rap, diz pra mim, alguém chamou você para conversar? Alguém ouviu? Interessado em desenvolver algum projeto? Diz pra gente aí, tá certo? Certamente eu já te respondo que não, pastor. Porque tem outras pessoas aqui também que sempre viveram no sal. Porque entra subestima. Né? Eu vou subestimar, talvez, não sei, por acesso, que não é isso, não tem cargo, não sei. Gente, sabe muito mais às vezes que aquele que estudou em faculdade. Verdade. A escola da vida às vezes ensina mais, né, pastor? Muito, muito, porque é mão na massa, é vivência e as pessoas se perdem nisso. Ninguém pode subestimar ninguém. Júlio, em se tratando de desenvolvimento também, que a gente não pode deixar de lado, que também não é de sua menos importância, é esse negócio de lixo. Faz parte também. É questão de saúde. Existe uma coleta de lixo seletiva que, na verdade, em outras cidades mais desenvolvidas, essa coleta já é feita com resíduo separado, né? Onde é para jogar papel, se joga papel. Onde reciclado, né? Já fica ali separadinho para até facilitar na hora da reciclagem lá, do descarte, enfim. E o custo fica mais barato para o governo, né? Porque quanto menos trabalho a empresa tem, mais barato a empresa vai cobrar do município para prestar o serviço. Da sustentabilidade. Exatamente. Agora, uma coisa que eu bato muito na tecla é a questão da educação. A gente também, eu não vou fugir dessa responsabilidade de falar o que eu vou falar agora. O povo ainda é muito mal educado. O povo sabe que o caminhão do lixo passa. Vou dar um exemplo. Segunda, quarta e sexta, o cara na terça-feira encheu o lixo da cozinha, ele simplesmente dá o nó e bota o lixo lá fora de qualquer jeito na rua.
Aí o cavalo passa, o cachorro passa, rasga o saco e o por lixo ele fica mesmo, que aí é a espalhado. questão ambiental, né? Exatamente. A educação ambiental, isso é interessante também, Júnior. Até entendo, devemos dividir as responsabilidades. Mas quando se fala do povo, da educação do povo, aí eu vou naquele pilar. Não teve lá atrás, né? Que se eu trouxer um turismo para cá da maneira que está, Exatamente. eu vou queimar todo o projeto. Por quê? Porque eu posso responsabilizar o povo? Sim, o povo tem a sua parcela lá. Sim. Mas quando eu trago, quando eu não dou educação, isso em prática, em ação, Sim. eu não posso cobrar. Exatamente. Agora, a partir do momento que eu estou colocando para a população toda a informação acerca do que tem que ser feito, quando isso não é feito, aí eu posso cobrar. Mas a princípio não existe isso. A princípio é a princípio só existe uma coleta que tem os seus dias específicos. Cria um curso, cria alguma coisa, uma palestra que seja, bota uma palestra para o povo, para educar o povo, para saber o que é descarte, correto? Saber o que é sustentabilidade, saber o que é cuidar do meio ambiente, saber que nós somos produto do ambiente que vivemos. A gente precisa disso, só que conscientizar o povo, muita gente não faz. Aqui a gente não vai entrar no mérito, mas é tão qual o controle de natalidade. É verdade. Eu não consigo fazer se eu não dou acesso ao povo. Tem gente até hoje que não sabe o que é um método contraceptivo. E como é que faz? Porque não tem a informação, não chega a informação. A informação não chegou, né? Eu quero que ele vá na internet. Hoje tem, né? A gente está falando aqui de internet, acesso, tudo, hoje tem. Mas nem todo mundo tem, sabe, o acesso e como chegar.